Não acho que ele Nós vamos interromper rapidamente a transmissão da CNN Internacional, porque Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, fala agora na Câmara dos Deputados a respeito da operação de recaptura daqueles 2 presos que fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró. Vamos acompanhar. De Mossoró. Realmente, estas intercorrências lamentáveis ocorreram e os que foram responsáveis por elas estão demitidos. O que nós fizemos, então? Nós temos hoje 4 funcionários afastados, 10 processos administrativos disciplinares abertos. Havia, na ocasião, 29 policiais de plantão, foram substituídos. Nós reforçamos, trouxemos de outras localidades, outras penitenciárias federais, vários servidores. Nós aumentamos o quantitativo de policiais penais, que hoje montam a 276 servidores, mais, enfim, a Força Penal Nacional, que faz o trabalho de patrulhamento externo, somando 314 servidores públicos federais e da Força Nacional, se é que se pode chamar de Força Federal, porque são compostas por policiais militares dos distintos estados. Então, a situação que levou à fuga dos presos está corrigida. Nós reforçamos as celas, trocamos as luminárias, pusemos câmeras de monitoramento, estamos fazendo cursos de capacitação para os servidores e as questões estruturais estão superadas. Nós temos um comitê permanente de fiscalização, não só na unidade de Mossoró, mas em outras 4 unidades. Nós estamos construindo muralhas, sim. Começamos com a muralha em Mossoró, em Porto Velho, já está em fase de construção. O preço delas aproximado é de 37 milhões. Elas estão em processo de licitação. A de Brasília está pronta, a de Porto Velho está iniciada. Nós estamos já começando o processo de licitação de Mossoró. O prazo previsto de término é agosto de 2025. Tudo estritamente de acordo com a legislação vigente, a legislação de licitação. Há verba, sim, para isso, no fundo penitenciário está sendo utilizado. E quero afirmar a vossas excelências que a volta dos presos para Mossoró demonstra exatamente a confiança absoluta da administração na segurança daquele presídio federal. Portanto, de lá se evadiram e não mais se evadirão. O que nós temos até o momento em termos de constatações? Nós constatamos que, além do relaxamento, digamos assim, da vigilância interna, da obsolescência do material, nós verificamos também que os fugitivos tiveram, sim, auxílio externo. Daí o êxito deles. Consta que integrantes do Comando Vermelho de outros estados os auxiliaram na fuga. Tanto é que não apenas providenciaram dinheiro para eles logo no primeiro momento e depois veículos para que eles pudessem se locomover, sair daquela região, e foram capturados a cerca de 1.600 quilômetros distantes do local da fuga. É claro que só foi possível mediante auxílio externo, organizado, e, como eu disse, fizeram na época um verdadeiro comboio do crime, com 3 viaturas, digamos assim, no estado da arte, 2 fuzis foram apreendidos, vários celulares, vários cartões de crédito, e realmente não fosse o trabalho de inteligência da Polícia Federal e não fosse a colaboração também da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente eles já estariam fora do país. Respondendo a uma questão que foi feita com relação às polícias militares que nos ajudaram, eu não só jamais utilizei nenhuma palavra depreciativa com relação às gloriosas polícias militares dos estados, como, pelo contrário, eu elogiei publicamente a participação destas corporações, porque nos pareceu
que quando houve a fuga da penitenciária de Mossoró, nós tivemos que mostrar o poder do Estado brasileiro, a disposição do Estado brasileiro em combater o crime organizado e fazer uma demonstração que aquele episódio jamais se repetiria. Então, o Estado brasileiro, utilizando de sua soberania, de sua vontade política, colocou todas as suas forças disponíveis e, claro, de modo proporcional, à disposição da recaptura daqueles presos. Então, trabalharam a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, trabalhou a Polícia Penal Federal, fomos coadjuvados. Aliás, os jornais reclamaram dessa expressão, acharam muito complicada essa expressão, foram auxiliados pelas polícias militares do Rio Grande do Norte, um excelente trabalho, de Pernambuco, Piauí e Paraíba, Ceará e Paraíba. Estiveram juntos, lado a lado, inclusive a Guarda Municipal, fazendo um trabalho excelente. E uma questão que foi levantada de forma bastante pertinente, por que é que nós enviamos a Força Nacional? Porque além de termos a necessidade de um reforço de pessoal para, sobretudo, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cercar as vias por onde eles poderiam se evadir, sair do local, nós precisávamos dar segurança à população, porque, afinal de contas, eram dois criminosos de altíssima periculosidade, assassinos condenados a várias décadas de prisão. Então, a Polícia Federal esteve lá durante o tempo necessário para dar segurança à população, que foi ameaçada, tiveram casas invadidas, celulares roubados, furtados ou roubados, comida também foi subtraída das casas. Quando nós, de comum acordo com a superintendência local da Polícia Federal, a partir do momento que, depois de um certo tempo, não tivemos mais indícios de que eles se encontravam na região, nós retiramos a Força Nacional. É claro que esse foi um esforço, digamos assim, muito intenso para a recaptura, não apenas para a recaptura, como eu disse, mas também para que servisse de exemplo nacionalmente que o crime organizado, seja ele a sigla que tiver, não triunfará em nosso país e não sobrepujará o Estado brasileiro. A conta, já nos perguntaram, foi cerca de 6 milhões de reais. Eu diria às senhoras e aos senhores que, pelo esforço que foi feito, pela dedicação que foi despendida, é um valor compatível, digamos assim, com o esforço que nós fizemos para a recaptura, afinal, bem-sucedida. Eu acho que deste episódio tivemos várias lições importantes, nos ofereceu a oportunidade de revermos os protocolos de segurança dos equipamentos de todas as prisões federais. O Dr. André Garcia percorreu uma a uma, reforçou a segurança, reforçou os protocolos, estabeleceu a obrigatoriedade de visitas diárias. Eu posso garantir às senhoras e aos senhores que nenhum detento mais se evadirá das penitenciárias federais. Há uma série de outras questões que eu quero responder, talvez de maneira genérica, sem prejuízo de ser reperguntado. Uma questão importante diz respeito ao projeto de lei das saídas temporárias, né, que ganhou o apelido de saidinhas. Então, eu quero afirmar a vossas excelências, às senhoras e os senhores, que o presidente da República sancionou praticamente in totum, praticamente na totalidade, esse projeto de lei que representa a vontade da soberania popular expressa pelo Congresso Nacional. O que é que foi mantido? Porque as senhoras e os senhores sabem que esse projeto mudou completamente a lei de execução penal, que é uma lei que data do regime militar, de 1984, que foi assinada pelo ex-presidente General Figueiredo e o ministro Abiakel, um jurista, mas reconhecidamente conservador e, diríamos hoje, de linha dura. Essa lei de execução penal de 84, eu ingressei na magistratura em 1990, no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, ao tribunal ao qual pertenci durante quase 7 anos, antes de ser promovido a desembargador.
E nós, basicamente, dentre outras coisas, evidentemente, nós examinávamos os chamados incidentes de execução que decorriam justamente da aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, que estabelece uma política penitenciária de forma que haja uma reintegração progressiva do apenado na sociedade. Então, o apenado, o condenado, ele começa no regime fechado, passado um tempo vai para o regime aberto, semiaberto, depois aberto, tem direito a saídas temporárias e a todo um esforço, pelo menos em tese, de ressocializar esse indivíduo, fazer com que ele volte ao convívio social. Pois bem, o Congresso Nacional houve por bem alterar substancialmente essa política penal, política penitenciária que foi instituída ainda no governo militar. E o presidente da República, homenageando, é preciso que se diga isso, o Congresso Nacional, sancionou 90% ou mais deste projeto de lei. Por exemplo, manteve o exame criminológico. E quero dizer às senhoras e aos senhores que há dúvidas com relação ao exame criminológico, com relação à eficácia do exame criminológico. É um exame caro. No meu tempo em que nós aplicávamos isso, intervia um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e o diretor do estabelecimento prisional. Evidentemente, eram procedimentos caros, e ainda são muito caros, demoram, fazem com que a progressão de regime leve um tempo para além do prazo razoável, que é um direito hoje constitucional inscrito na Constituição, mas o presidente da República entendeu que, se é um desejo do Congresso Nacional, nós vamos manter, então, o exame criminológico. Mantivemos também na íntegra a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, tanto para saídas temporárias, quanto para aqueles que se encontram em liberdade condicional, ou mesmo aqueles que estão em regime fechado, que eventualmente saem para tratamento de saúde, ou para alguma emergência de natureza, enfim, pessoal. O presidente da República entendeu que nós não poderíamos mexer nesta decisão do Congresso Nacional. E outra questão polêmica, mas que o presidente respeitou e conscientemente, aliás, nos cobrou. Eu quero saber o seguinte: nós vamos vetar, ou existem mecanismos para que os presos perigosos que cometeram crimes graves não tenham direito à saída temporária? Eu disse, sim, presidente, nós mantivemos o parágrafo único do artigo, parágrafo 2º do artigo 122, que os senhores introduziram e foi mantido na sanção presidencial, que diz respeito ao quê? Proibição de saída temporária para aqueles que praticaram crimes hediondos, latrocínio, estupro, pedofilia, etc., para aqueles que cometeram crime com armas, aliás, com violência ou grave ameaça. Quer dizer, praticamente, a saída foi restrita a um universo muito pequeno, que já era pequeno. Pelos nossos cálculos, existem hoje no sistema semiaberto 118 mil presos que teriam direito a esta saída temporária. É claro que com estas restrições que o Congresso Nacional impôs, sobretudo com esse parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução Penal, esse número ficou reduzidíssimo. Talvez aos estelionatários, aqueles que emitem cheque sem fundo, ou outros crimes de menor gravidade, menor potencial ofensivo. Portanto, o que eu quero dizer é que o presidente da República respeitou integralmente as linhas básicas estabelecidas pelo Congresso Nacional nessa nova política penitenciária. Mas ele propôs um veto, que será examinado pelas senhoras e pelos senhores, soberanamente, mas dentro desse dever de diálogo que existe entre os poderes. É um direito do presidente da República vetar ou sancionar, e os senhores têm o direito também de, eventualmente, derrubar o veto ou manter o veto. O que é que o presidente vetou? Ele vetou a revogação do inciso 1º do artigo 122, que o Congresso Nacional estabeleceu, proibindo visitas à família. O presidente entendeu, com apoio num parecer do
Ministério da Justiça e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, que a revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição, quais sejam, em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena, contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. É certo que, por questões técnicas, já termino, senhor presidente, eu acho que estou me excedendo. Tem tanta pergunta que... Pois é. Não, mas é importante que os senhores vão enfrentar esse assunto, é importante que os senhores compreendam bem a posição do Executivo e a proposta que foi feita por parte do Ministério da Justiça. Então, nós estamos defendendo um valor cristão, um valor fundamental da Constituição, e daí o veto basear-se numa inconstitucionalidade que, a nosso ver, como dizia o antigo, o falecido e saudoso ministro Sepúlveda Pertence, numa chapada inconstitucionalidade. Mas essa é uma modesta opinião de um ex-integrante da Suprema Corte. É certo, e isso é preciso que nós não faltemos com a verdade, ao vetarmos o inciso 1º, em respeito ao princípio basilar da família, por arrastamento, também nós não é que sancionamos, vai cair também, se prevalecer o veto, o inciso 3º do artigo 122, que é aquela saída temporária para atividades que facilitem o convívio social. Mas, como eu disse numa entrevista, os senhores saberão certamente lidar com o arrastamento. Como a revogação, o artigo que revogou o inciso 1º também revogou o inciso 2º, por arrastamento cairia também, em tese, o inciso 2º que trata daquelas atividades. Então, o veto do presidente da República foi principiológico. O veto do presidente respeitou a nova política penal estabelecida pelo Congresso Nacional. Presidente, está faltando só do Paulo Bilinski, que o senhor... Pois não. Paulo Bilinski, deputado, muito obrigado. Se o senhor puder só se ater à questão das armas, por gentileza. Sem dúvida nenhuma. Essa questão dos CACs, não é? O senhor tem toda a razão, nós não vivemos numa torre de marfim. Me permita um latinório, o uso do latim é talvez um vício dos juristas, eles dizem ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Os CACs hoje congregam cerca de 1 milhão de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles existem, estão na realidade. E, a partir disso, eles serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades. O nosso prezado presidente, deputado Alberto Fraga, quando esteve conosco, ele já enumerou as fragilidades da portaria, que não é nossa, é do Exército, que até o dia 31/12 deste ano, ainda esse assunto estará sob responsabilidade do Exército. Então, Sua Excelência, o presidente, nos trouxe a questão da localização dos CACs perto das escolas, né, a menos de 1 quilômetro. Quer dizer, isto deverá ser tratado com certa razoabilidade, não é verdade? Porque, em tese, pode ser até que tenham direito adquirido, porque se foram construídos, estou dizendo em tese, se foram construídos à luz da lei vigente, eles têm o direito de permanência, ou então serão objetos ou de uma indenização, penso eu, se prevalecer esse ponto de vista, ou então de uma modulação, como nós dizemos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos adaptar, digamos assim, essa realidade, enfim, para que seja possível, dentro de certas circunstâncias, essas atividades realmente prosseguirem.
Com relação à habitualidade, também achamos que é um pleito bastante razoável. A questão dos calibres das armas é uma questão técnica. Quer dizer, eu me lembro desde os tempos, enfim, muito remotos em que comecei a estudar direito, eu aprendi que havia uma distinção entre armas de uso restrito e armas que não eram de uso restrito. Armas que dizem respeito à proteção do cidadão e armas ofensivas, de guerra. A legislação sempre fez essa distinção. Eu não sei se há uma diferença expressiva, os técnicos dizem que não, uma diferença muito expressiva entre o poder ofensivo de uma 380 e uma 9mm. Sim, é bastante relevante, então, tanto que os seguranças do senhor utilizam 9mm. Pois é, então, na verdade, isso é uma questão técnica que, a meu ver, pode ser discutida, rediscutida, e vamos discutir. Com relação ao legítimo direito de defesa, eu considero também que o cidadão tem direito de defender-se, mas quem estuda direito, e quem foi juiz, ou quem é advogado, membro do Ministério Público ou policial, sabe que a legítima defesa, ela se pauta por dois princípios ou dois requisitos para ser legal. Primeiro, a imediatidade e a proporcionalidade. Tá certo? Proporcionalidade não consta na lei, ministro. Não, mas consta da jurisprudência. Quer dizer, a proporcionalidade é o seguinte... Vou pedir aos deputados para não interferir. Não. O que é a proporcionalidade? Por favor, dialogando com o ministro. Isso é ruim. Senão vamos estabelecer um diálogo aqui e não vamos encerrar. Não vamos conseguir. Vamos ouvir, por favor. Depois, no final, eu estou vendo ali que o Rodolfo já está questionando, ao final, se alguma pergunta não foi respondida, a gente faz de novo ao ministro. Porque pode ver que ele se prolongou bastante na resposta, né? Então, foi quase 30 minutos. E nós temos que ser mais concisos e precisos nas nossas respostas. Tá bom, ministro? Então, perfeito. Vamos lá. Não, o senhor sabe, presidente, é que essa questão das saidinhas é uma questão iminente, preocupa a imprensa, a sociedade brasileira e legitimamente o Congresso. Então, eu achei necessário utilizar um pouco mais de tempo para explicar exatamente a posição do Executivo com relação a isso. Quero só para encerrar com relação à proporcionalidade. É o seguinte, no direito, o que é a legítima defesa? Quando alguém reaciona ou reage proporcionalmente a uma ofensa, a um perigo. Se alguém é alvo de uma ofensa, ele saca o revólver e mata alguém, claro que não há proporcionalidade. Ou se ele é ameaçado e no dia seguinte ele vai pegar a arma e vai matar o desafeto, é claro que não há imediatidade. Então, do ponto de vista conceitual, o que eu queria dizer é apenas isso. E vou encerrar, presidente, dizendo o seguinte, que nós, que somos autoridades, os senhores do Legislativo e nós do Executivo, nós temos que entender que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde o direito ao porte de arma está na Constituição, aqui era uma autorização do Estado. Autorização, assim como a carteira de habilitação de motorista. Todo motorista, para dirigir um veículo, ele precisa se submeter a exames, a testes psicotécnicos, a testes de saúde, de habilitação. Portanto, o porte de arma, que tecnicamente, do ponto de vista do direito administrativo, é uma autorização, os senhores haverão de convir que a pessoa que quer portar uma arma precisa se submeter a esses requisitos, que são, do ponto de vista do cidadão civil hoje, de responsabilidade da Polícia Federal, e os militares continuarão submetidos à autoridade militar no que diz respeito a isso. Última questão. A questão é que eu preciso responder. O senhor terá todo o tempo do mundo. Vossa Excelência, só me inclusive, o tempo. Nós temos uma hora de audiência. Na antessala, e Vossa Excelência já se pronunciou sobre isso no meu gabinete, e eu fui procurado pela ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia, que me manifestou essa preocupação, que o policial aposentado, que enfrentou a criminalidade durante toda a sua vida profissional, ao se aposentar, devolve a arma, ou não tem como comprar arma, não tem como comprar munição, são pleitos razoáveis, tanto do ponto de vista da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que haverão de ser, no momento oportuno, examinados por nós. Nós estamos abertos, é por isso que eu disse, nós estamos aqui para ouvir. Os senhores representam a sociedade e nós, na medida do possível, vamos ouvir
o que os senhores têm a nos dizer. Obrigado e desculpe, presidente. Obrigado. Senhor presidente, não foi respondido... o ilustre ministro não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Eu queria sair das mais polêmicas se ele respondesse pelo menos a questão da suspensão do direito do policial militar. É isso que ele acabou de falar. Adquirir. Ele acabou de dizer exatamente isso. Mas eu não vi que ele é uma questão, ele teve um encontro com o general, a portaria do Exército estava suspensa, logo, em breve espaço de tempo, estará sendo reeditada e aí concedendo o... Agradeço que o senhor respondeu, agradeço, Bom, o senhor respondeu. Senhores, dando continuidade, vamos lá, deputado Gilvanda Federal. Vossa Excelência tem 3 minutos, mais 4... Do tempo de líder. Do tempo de líder. Deixa eu só... Pode ir. Presidente. Pode retomar, por favor? Pronto. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Ser bem objetivo, aqui a gente teve uma relação muito tensa com o ex-ministro da Justiça, que por diversas vezes não só desrespeitou a mim, mas a toda a comissão. Então, contra a Vossa Excelência, eu desejo sucesso e boa sorte no Ministério. Quem vive de passado não somos nós, é museu. Tive a honra de trabalhar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. E na minha época de Polícia Federal, quando a gente ia na casa de um político, a gente saía com malas de dinheiro, era porque o político estava envolvido em esquemas bilionários de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje a gente vê a Polícia Federal se preocupando com cartão de vacina, baleia, indo na casa de deputados, porque foi chamado de líder, como o nosso líder aqui, Carlos Jordi, e deixo aqui a minha profunda decepção e a minha solidariedade ao delegado Ramagem, homem de conduta ilibada na Polícia Federal, e ter o seu gabinete, a sua casa, por conta de situações assim absurdas. Ministro, eu gostaria de pedir, antes de fazer minhas perguntas, a sua ajuda na aprovação da lei orgânica da Polícia Federal. Dizer que os agentes da Polícia Federal, os escrivãs, os papiloscopistas e os administrativos também fazem parte da Polícia Federal. Com todo respeito aos delegados, que merecem sim valorização e respeito, mas os agentes, escrivãs, papiloscopistas e administrativos também merecem valorização e respeito. Vou dar um único exemplo aqui para o senhor. Quando um agente federal, um escrivão, um papiloscopista é removido, mesmo no interesse da administração, ele tem que abrir mão da ajuda de custo. Obrigado, presidente. Pois isso é um absurdo e eu creio que a divisão na Polícia Federal não é boa. Nós somos, pela Constituição, parágrafo 1º, instituído em carreira. Vamos lá. O diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o delegado Rodrigo de Mello, falou situações, na minha opinião, gravíssimas na Comissão de Segurança do Senado Federal. Aqui vai minha pergunta sobre a detenção do jornalista português no aeroporto de Guarulhos. O delegado Rodrigo disse que o jornalista português tinha opiniões que flertavam contra a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse também que as redes sociais do jornalista estavam sendo monitoradas pela Polícia Federal e que o jornalista gravou um vídeo ao lado do jornalista Alan dos Santos. Eu pergunto, o jornalista português representava alguma ameaça à soberania nacional? O jornalista português representava alguma ameaça ao Estado Democrático de Direito do Brasil? E a minha pergunta, se a Polícia Federal vai começar a deter pessoas e jornalistas nos aeroportos por discordarem, por criticarem o governo do PT. Por último,
Entrevista do Poder 360. Abre aspas. A atuação de policiais federais na política é nefasta, diz diretor da Polícia Federal. Abre aspas. Continua a entrevista. Segundo o diretor da Polícia Federal, quem quiser fazer política, que peça exoneração. Faça política da porta para fora da Polícia Federal. Bem, quero dizer o seguinte. Nefasto é o Ministério dos Direitos Humanos pagar passagem a uma mulher condenada por tráfico de drogas, conhecida como a Dama do Tráfico, esposa de um líder do Comando Vermelho. Isso é nefasto. Nefasto é alguém condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias virar presidente da República. Nefasto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender ladrão de celular, dizendo que o cara rouba só para tomar uma cervejinha. Isso é nefasto. Então, eu gostaria de perguntar ao ministro Lewandowski se ele também acha nefasto o direito constitucional de um policial federal votar e ser votado. Então, aqui é o meu repúdio. Se tivesse aqui policiais federais, Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem, Aloysio Mendes, Sanderson, se nós fôssemos do PT, do PSOL, eu duvido se o diretor-geral da Polícia Federal iria falar que é nefasto. Eu tenho muito orgulho de ser um policial federal, tenho muito orgulho de ser um deputado federal e jamais me corrompi. E se um dia eu receber a Polícia Federal na minha casa, será muito bem recebido, mas eu garanto, não terá dinheiro na cueca, não terá ouro, não terá dólar, não terá desvio de dinheiro. Então, assim, meu total repúdio a essa fala do diretor-geral dizendo que é nefasto a participação de um policial federal, algo constitucional, que está na Constituição, da gente ser votado, poder se filiar a partido político. Qual é a nossa diferença? Então, a gente hoje tem na presidência da República alguém condenado por corrupção. Quer dizer que eu não posso ter o deputado Sanderson vindo à reeleição? Então, para resumir minhas perguntas sobre a lei orgânica da Polícia Federal, gostaria do seu apoio, porque o artigo 144, parágrafo 1º, nós somos estruturados em carreira. A segunda pergunta, a Polícia Federal vai começar a deter jornalistas, pessoas, por serem contrárias ao governo do PT. E, ministro, por último, se o senhor também acha nefasto o policial federal ter o direito constitucional de votar e ser votado. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Senhores, eu acho que vai produzir muito mais, será muito mais producente se o ministro, de forma sucinta, responder as perguntas individuais de cada deputado. Fica melhor do que 3 aí, de repente, o líder. Então, ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Serei bastante sucinto. Também muito oportunas as suas questões, deputado Gilvan da Federal. Como não podia deixar de ser, agradeço os encômios que foram feitos à minha pessoa e realmente pretendemos aqui agora estabelecer um diálogo permanente. Esse não será, enfim, o último diálogo que teremos, inclusive podemos fazê-lo até à distância, não necessariamente de forma presencial. Nós estamos apoiando com toda a intensidade a elaboração da lei orgânica das polícias. Ainda ontem me reuni com o eminente doutor Andrei, que é o chefe da Polícia Federal, para discutir esta lei orgânica, e este foi um pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública para que isto fosse acelerado. Também, da mesma forma, com a Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito importante para que haja um plano de cargos, um plano de carreira, um plano de remuneração e, sobretudo, um estabelecimento claro das atribuições de cada integrante das várias categorias que integram hoje esta corporação. Eu já tive reuniões não apenas com os representantes, associações, sindicatos, dos delegados, dos papiloscopistas, dos peritos, dos agentes e também do pessoal administrativo. O doutor Andrei me disse que já tem uma minuta pronta, vai colocá-la à discussão interna, porque ele vai ouvir a coletividade que ele dirige,
porque isso é hoje o imperativo da democracia participativa que vivemos hoje, está inscrito na Constituição. Da mesma forma, eu sei que o doutor Fernando, que é o chefe que chefia agora a Polícia Rodoviária Federal, está envidando todos os esforços para fazer a lei orgânica da polícia. Então, o senhor deputado, Vossa Excelência pode estar certo que dentro em breve nós teremos esse documento e que será colocado ao crivo dos outros representantes do povo no Congresso Nacional. Quer dizer, evidentemente, nós apresentaremos uma proposta, mas isso será e necessariamente terá de ser aprovado por Vossas Excelências. Uma rápida palavra sobre a questão do jornalista. Na verdade, consta que ele é um blogueiro, com todo o direito, todos podem ser blogueiros e tal, mas ele, como qualquer um de nós, e eu mesmo, várias vezes fui parado na entrada de distintos países quando apresentei o meu passaporte e me indagaram o que eu ia fazer no país. Uma das últimas visitas que fiz aos Estados Unidos, ainda como ministro da Suprema Corte, fui proferir uma palestra num importantíssimo evento universitário que lá havia. A gente da alfândega ou do Serviço de Imigração me perguntou quem eu era. O que é que eu fazia? Dizia que era ministro da Suprema Corte do país. O que é que eu vim fazer no país? Eu falei, vim fazer uma palestra em tal lugar. Qual era o assunto da palestra? Acreditam, senhoras e senhores, que essa pergunta foi dirigida ao ministro da Suprema Corte de um país amigo. Portanto, a Polícia Federal, ela agiu com relação ao jornalista Sérgio Tavares como age com relação a qualquer outra pessoa que entre no país, que pode ser parada, pode ser indagada o que vai fazer no país. Se vem com visto profissional, com visto de trabalho, com visto de turismo, se vem com visto de turismo, se vai exercer um trabalho que não poderia eventualmente fazê-lo. Agora, claro, cada agente faz as perguntas que entende apropriadas e necessárias. Com relação às atitudes da Polícia Federal, executando buscas e apreensões ou eventualmente até prisões, ninguém ignora que, por força da Constituição, a Polícia Federal, ela não apenas é uma força armada que exerce diversas atribuições, como, por exemplo, a fiscalização de portos, aeroportos e, enfim, e outras atividades dessa natureza, que já foi dito aqui, são natureza de polícia administrativa, mas, fundamentalmente, é uma polícia judiciária, é a única polícia judiciária federal. Quando ela recebe uma determinação de um juiz, seja de primeira instância da Suprema Corte, o delegado, o agente, não pode questionar, ele tem que cumprir. Ele não vai indagar, inclusive a extensão do cumprimento da ordem está definida no mandado judicial. Portanto, eu acho que quando nós temos uma crítica eventual à ação da polícia, num ou no outro caso, a crítica, com todo respeito, se alguém não concordar, deve ser dirigida ao órgão judicial que emitiu esta ordem, certo ou errado. Normalmente, quando é uma decisão monocrática, ela é aprovada pelo colegiado correspondente, portanto, isso. Questão de caráter político, eu não responderei, porque cada um responde, evidentemente, sobre seus pronunciamentos. Eu sei que, neste momento, a Constituição autoriza a participação dos agentes de polícia em atividades político-partidárias. Se mudar, os senhores é que vão mudar. Quem tem a chave desta porta, do ingresso ou não na política, são os congressistas. Então, não somos nós que vamos decidir. Hoje é assim. Amanhã pode ser que as senhoras e os senhores decidam o contrário. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Concedo a palavra por 7 minutos também, Gilvan, com tempo de líder, General Girão. Só fica de lado assim um pouquinho. General Girão. Estou aqui, deputado Fraga. Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Fraga, meu forte abraço, todos os colegas aqui presentes. Senhor ministro Ricardo Lewandowski, gostaria de cumprimentar também o cidadão que está à vossa direita, o André Garcia. Fomos secretário de Segurança num período bastante interessante aí, em passado recente no nosso país. Senhor ministro, eu queria começar a minha fala agradecendo as palavras que Vossa Excelência dirigiu aos policiais do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou deputado pelo Rio Grande do Norte, estou no meu 2º mandato
e tenho muito orgulho de ter sido também secretário do Rio Grande do Norte no ano de 2014, quando conheci o André. Senhor ministro, ao mesmo tempo, eu gostaria de também, dentro do mais profundo respeito, dizer para Vossa Excelência que eu lamento quando Vossa Excelência, numa fala lá no Rio Grande do Norte, numa das 2 visitas que o senhor fez, quando da fuga dos presos, o senhor usou o artigo 142 na sua fala, artigo 144 na sua fala, 144, dizendo que não era problema exclusivo da União, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, querendo quase que dizer que a fuga, enfim. Nós sabemos que o artigo 144 já foi muito mal interpretado por muitos por aí. Mas a Constituição não admite muita coisa. E Vossa Excelência foi, inclusive, ministro da Suprema Corte, onde se aposentou lá. E o senhor sabe muito bem que o entendimento é muito claro. É a União, é o Estado brasileiro. Então, é a União, unidades federativas, a União, as unidades federativas e os municípios também. Eu estou dizendo isso porque tem alguns prefeitos que ainda acham que não é problema deles segurança pública. Mas isso é uma coisa que cabe ao Ministério da Justiça cada vez mais reforçar para que eles deixem de ter esse entendimento e que participem efetivamente da segurança pública. Mas vamos aqui a algumas coisas que, sem querer ser repetitivo, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência. A primeira coisa que eu quero pedir a Vossa Excelência é o seguinte: nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, foi criado dentro da Polícia Rodoviária Federal, estou vendo aqui que o superintendente está aí, o diretor-geral, foi criado um órgão operacional que fez a maior quantidade de apreensões de drogas, talvez, nos últimos anos. E isso daí foi extinto pelo ministro anterior. Isso é um absurdo. A gente não pode retroceder no enfrentamento ao crime organizado. Ao mesmo tempo, eu pedi ao senhor que voltasse com esse órgão. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal está recebendo missões. Eu também conheço muitos colegas policiais federais, não somente aqui na Câmara, mas quando fui secretário de Segurança e quando comandei também guarnições como general da ativa do Exército Brasileiro. A Polícia Federal é altamente competente, mas ela está recebendo tantas missões que ela não vai conseguir cumprir essas missões. Tomar conta de cadastramento de CACs, não pode, ministro, pelo amor de Deus. Ela já não fazia isso quando tinha missões, por exemplo, de fazer fiscalização de uma coisa, porque não tem condições, não tem efetivo para isso. A Polícia Federal foi tirando as suas atribuições, por exemplo, na fronteira. E eu acredito que foi uma atitude correta. Não tem como ficar carimbando o passaporte ali na fronteira. Tem que formar pessoal para fazer isso daí, como já é em outros países. Bem, mas eu não sou ministro da Justiça, é Vossa Excelência que é, e eu também não sou superintendente nem diretor-geral da Polícia Federal. Eu gostaria só que, em nome da população brasileira, que a Polícia Federal pudesse voltar a combater o crime organizado, ministro, porque hoje nós não temos este combate de forma efetiva. O que é que a Polícia Federal está fazendo hoje? Ela antes fazia a Operação Lava Jato, que era combate ao crime organizado. Agora ela está fazendo a Operação Lesa Pátria. Meu Deus do céu, isso é brincadeira. Nós estamos brincando, estamos usando a Polícia Federal para ficar no jardim de infância. É lamentável isso daí, tá? Mas vamos prosseguir. Em relação aos fugitivos lá, que eu insisto em dizer, eu falei fugitivos, mas eu acho que eles foram soltos. E por isso, eu espero que a Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Política Penitenciária tenha, sim, investigação interna em curso e esses caras sejam punidos na forma mais rigorosa e seja dado publicidade. Porque o que aconteceu ali foi uma desmoralização do nosso país. Desmoralização do sistema prisional, que eu já fui secretário também de Segurança Pública e de Justiça, lá em Roraima. E lá eu sabia o que era... A gente vai sair um pouquinho da nossa programação nacional. O que vocês estão acompanhando agora é o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, numa audiência que já estava programada muito antes desse caso Mossoró, mas o caso Mossoró foi o estopim para o convite dos deputados dessa Comissão de Segurança Pública, majoritariamente de oposição, ao ministro. Ele estava ali explicando 2 assuntos relevantes para a pasta, que é a fuga, que foi, na visão, né, de muita gente ali com um resultado bem sucedido para a Justiça e para o governo. E, posteriormente, ele fala do projeto das saidinhas, porque, por orientação dele, do ministro Ricardo Lewandowski, o presidente da República vetou um trecho contrariando a oposição. Então, agora está na fase das perguntas. Já já a gente volta para lá. Vamos